Pai do Senhor, povo de Deus, como que vocês estão? Estão todos bem? Todos na paz? Coloca aqui no comentário como que vocês estão. Coloca aqui no comentário quem quiser oração, que eu estarei orando pela sua vida, amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, apenas o versículo 7, amém? Estarei lendo aqui. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor. Queridos, o Senhor vai chegar para Samuel e vai falar com Samuel: Até quando terás dó de Saul tendo eu rejeitado? O Senhor já tinha rejeitado Saul porque ele estava desobedecendo a palavra do Senhor. Ele estava vivendo em rebeldia, porque o Senhor tinha mandado ele matar, destruir os malequitas. Mas Saul faz o quê? Saul pega e poupa a vida dos malequitas junto com o rei e alguns animais ali na cabeça dele. Ele fala: não, vou poupar esses animais também para mim poder fazer um sacrifício ao Senhor. Mas isso era para fazer sacrifício para si próprio. Então o Senhor começa a rejeitar a Saul. Em vez de Saul se achegar a Deus, pedir perdão pelo que ele estava fazendo e reconhecer o seu erro, Samuel vai até Saul e tenta conversar com Saul, tenta convencê-lo, tenta falar, mas ele, em vez de buscar e entender os seus erros, ele não pede perdão ao Senhor, ele continua fazendo o que ele estava fazendo, né? Louvado em nome do Senhor. Então o Senhor vai falar para Samuel: até quando terás dó de Saul tendo rejeitado? O Senhor já tinha rejeitado Saul e o Senhor já estava preparando um rei, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai mandar Samuel até a casa de Jessé. E Jessé tinha 8 filhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Samuel, o Senhor vai falar para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, que lá tem um dos filhos de Jessé, eu tenho escolhido como rei. E Samuel vai fazer isso. O Samuel vai pegar, vai encher o seu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé. Chegar na casa de Jessé, ele vai convidar a Jessé um sacrifício. Nós vemos ali, louvado seja o nome do Senhor, que Samuel, ao chegar na casa de Jessé, ele vai ver o Eliabe, o filho de Jessé. Provavelmente, Samuel vai lá assim, vai falar: nossa, que homem bonito, de boa estrutura, de boa aparência, daria bom para um rei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor fala para Samuel: tenho eu rejeitado. Eu tenho rejeitado esse. E Samuel vai entrar na casa e vai ver Abinadab. E por isso que o Senhor, ele vai colocar nos seus olhos, vai olhar e vai falar: nossa, poderia ser um bom rei, de boa aparência, tem estrutura, é forte. E Samuel falando no seu coração. E o que me chama a atenção é que o Senhor vai falar para Samuel: Samuel, não atente para a altura e nem para a aparência, porque eu não vejo como vê o homem. Eu vejo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel vai olhar para aqueles meninos, para aquele jovem, e vai pensar: não, é jovem, é bonito, de boa estrutura, de boa aparência, serve para ser um grande rei. Mas ei, eu quero te dizer nessa tarde: o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas quem vê o interior é o Senhor. O Senhor te conhece, te contempla, o Senhor te vê. Não adianta ter boa aparência, não adianta ser bonito por fora, mas por dentro ser um sepulcro caiado, por dentro está feio. Não adianta, querido. Então por isso que o Senhor não vê como vê o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Jessé vai fazer passar os seus 7 filhos perante Samuel. E Samuel vai falar assim: nenhum desses o Senhor tem escolhido. Ainda tem mais um, Jessé. Jessé vai lembrar: tem. O mais moço está no campo. Davi estava lá no campo, lá como muitos chama, no pasto, pastoreando as ovelhas do seu pai. Louvado seja o nome do Senhor, lá no pasto, esquecido. Louvado seja o nome do Senhor, portanto, que até seu pai se esquece.
Depois lembra, não, tá lá, tem mais um, tá lá no pasto, tá pastoreando as ovelhas. E o que me chama a atenção é que Samuel vai falar, manda chamar, só sentaremos à mesa quando ele chegar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Davi chega, o que me chama a atenção, Davi um menino, né? A Bíblia fala que era ruivo, até de boa aparência. Creio eu que Samuel deve ter ficado assustado. Creio que Samuel deve ter falado, nossa, esse Senhor. Quando ele vê, o Senhor fala, levanta Samuel. Esse eu tenho escolhido, louvado seja o nome do Senhor. Samuel deve ter falado, nossa, esse Senhor. Mas o Senhor te escolheu. O Senhor contempla o teu coração. O Senhor chamou Davi para ser rei. Nós vemos aqui a importância de um coração sobre a aparência. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. O homem olha para nós e fala, nossa, quem diria ele? Talvez as pessoas olham para a gente e falam assim, logo ela, logo ele. Talvez as pessoas te vejam como improvável, mas Deus chama. Talvez no lugar que você está, talvez seja improvável para você ser chamado, mas Deus te chama nessa tarde, Deus te chama. E Deus te contempla, Deus te vê. Aonde você está, Deus está te vendo, Deus te contempla. A palavra de Deus diz que os olhos dele são como chama de fogo, estão contemplando o mal e o bem. Então nós vemos que Deus nos vê, Ele nos conhece, Ele nos sonda. Louvado seja o nome do Senhor. E Samuel unge a Davi ali naquele lugar, no meio dos seus irmãos como rei. Mas nós vemos que Davi, ele não bate no peito. Davi não vai imediatamente sendo rei. Ali há uma preparação. Ali Davi vai passando pelo processo. E muitas vezes Deus tem nos chamado, mas a gente não quer passar pelo processo. A gente quer ser levantado e já quer ir trabalhar, já quer ir pregar, já quer ir falar. Não, nós temos que passar por um processo. Davi teve que passar por esse processo para poder alcançar o trono. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, no momento que ele estava sozinho, ele adorava o Senhor. Acredito eu que Davi dedilhava a sua harpa e louvava o Senhor. No momentos de mais esquecimento lá, ele estava lá no pasto louvando ao Senhor e escrevendo os louvores ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que você possa ficar com essa palavra, que você possa entender que Deus, Ele te chama, Ele te conhece, Ele te contempla. Aonde você está. Não se esqueça que o Senhor está te vendo. Ele te conhece. Fica tranquilo. Não importa o que você está passando, não importa onde você está, mas crê somente que Ele está te vendo. Ele te sonda, Ele te conhece. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou estar orando pela sua vida. Bom, coloque seu nome aqui no comentário, que Deus já de te abençoar. Estarei orando para a sua vida, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, toma essa palavra nas tuas mãos, que essa palavra possa entrar nos lares e fazer morada. Pai, que possa entrar nos corações como uma semente e possa germinar, Senhor. Abençoa cada vida, oh Pai, que está ouvindo esse áudio, que está ouvindo, Pai, que está vendo esse vídeo. Toma nas tuas mãos, Pai, essa pessoa. Pai, toca, oh Pai, guarda, toca do fio do cabelo à ponta dos pés. Guarda, livra, protege. Pai, entra com providência, oh Pai, na vida, Senhor, dessa pessoa. Pai, eu não conheço, o Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor contempla. Por isso que o Senhor colocou, Senhor, essa palavra no meu coração. Quantos, Pai, talvez estão se sentindo esquecidos. Quantos, Pai, talvez, Pai, estão sentindo, Pai, como improvável. Estão sentindo que está no lugar, Senhor, improvável. Estão sentindo, oh Pai, que ninguém vê, que ninguém sonda ele, mas o Senhor sonda, o Senhor contempla. Pai, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê, Senhor, o nosso coração.
coração. O homem vê a aparência, o homem julga a aparência, mas o Senhor contempla o coração. Pai, toca, Pai, nessas vidas, abençoa esse lar, essa família, Pai, o pai de família, a mãe de família, toma nas tuas mãos essas vidas, Pai, entra com providência, Pai, entra com providência nessas vidas, aonde houver uma pessoa, Pai, tentando, Senhor, contra a sua vida, oh, Pai, não permita, Pai, estende as tuas mãos sobre essa vida, joga por terra todo o mal, Pai, abençoa, Pai, onde vier, Senhor, família precisando de algo, o Senhor acrescenta, Pai, toma nas tuas mãos, seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor, e não a nossa. Abençoa os lares nessa tarde, em nome de Jesus. Pai, toca, Senhor, nessas vidas, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E glória e graças a Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.